Mateus capítulo 16. Eu quero ler e quero falar um pouco com os irmãos sobre isto nesta noite. O Senhor diz assim: e eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Diga amém. Diga comigo: chave fala de autoridade. Amém. Senta um pouquinho, por favor. Eu quero falar sobre as chaves da cura divina. Aí vem uma pergunta muito interessante: Deus ainda cura? Eu vou perguntar de novo: Deus ainda cura? Sim ou não? Por que a gente não vive milagres de cura com a mesma frequência que os nossos primórdios viveram, que os primeiros cristãos viveram? Tá, eu sei que os recursos humanos são mais ricos, a tecnologia avançou muito, a ciência se multiplicou, e os recursos de Deus são necessários e se manifestam normalmente quando os recursos humanos não alcançam. Então eu compreendo isto como uma das razões pelas quais nós não temos tantos milagres. Mas isto explica, mas não justifica. Deus ainda cura, e assim nós cremos. E cremos porque o escritor da epístola aos Hebreus, no capítulo 13, versículo 8, diz que Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. O texto de Mateus capítulo 16 é muito interessante porque ele trata do momento que Jesus, reunido com os seus discípulos, pergunta a seu próprio respeito: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Jesus está perguntando: o que dizem ao meu respeito? O que falam sobre mim? E alguém disse: dizem que tu és Elias. O outro disse: dizem que tu és Jeremias. O outro disse: dizem que tu és João Batista, ou algum dos profetas. Jesus então restringe a pergunta a eles, e dirigindo-se a eles, Jesus indaga: e vós, quem dizeis que eu sou? O que vocês pensam ao meu respeito? E Pedro se levanta, movido por um ímpeto e por uma ousadia incomum, e declara: eu te digo que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus, olhando para Pedro, então replica e diz: bem-aventurado és tu fostes altamente honrado pelo meu Pai. Porque esta verdade não é resultado de sabedoria ou inteligência humana, foi o meu Pai quem te revelou. Aí Jesus diz a Pedro: e eu te digo que tu és Pedro, uma pedra, uma pedrinha, um pedregulho. A expressão aqui é Petros, uma pedra pequena, uma pedra que pode ser rolada. E sobre esta pedra, rochedo, lajedo, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela.
Quando Jesus disse que a igreja seria edificada sobre uma rocha, sobre um lajedo, Ele está falando dele mesmo. Ele é a pedra sobre a qual a igreja está edificada. Aliás, existem 4 verdades doutrinárias fundamentais encontradas nesse texto. A primeira verdade é que Jesus é o Filho de Deus. E este é um fundamento, ou o fundamento da fé cristã. A segunda verdade que nós encontramos nesse texto é que Cristo é a pedra sobre a qual a igreja está edificada. Os homens nascem e morrem, vêm e vão, levantam e caem, envelhecem, mas a igreja está firmada sobre a rocha e ela não será abalada. Aleluia. A terceira verdade doutrinária revelada nesse texto é que a igreja edificada por Jesus jamais será vencida por Satanás e seus demônios. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. E uma quarta verdade: a igreja não foi posta para se defender do ataque do maligno. A igreja foi estabelecida para avançar, para atacar, para conquistar território, para dominar espaço, porque ela é a igreja do Senhor Jesus. Então o Senhor declara: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. E de repente ele olha para Pedro e diz: e eu te darei as chaves do reino dos céus. Jesus não disse isso para ninguém na Bíblia, só disse isso para Pedro. Pedro representa aqui a igreja munida, revestida de autoridade. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus. Estudiosos dizem que a tradução literal desse texto é: tudo que ligares na terra terá sido ligado no céu, e tudo que desligares na terra terá sido desligado no céu. Debaixo dessa interpretação, o que se entende é que a igreja deve ligar aquilo que o céu ligou, e a igreja deve desligar aquilo que o céu desligou. O céu não reproduz a igreja reproduz o céu. Você me entendeu? Diga amém. A igreja reproduz o céu. Mas é muito interessante a gente observar que esta declaração de Jesus a Pedro traz uma revelação extraordinária da autoridade que repousa sobre a igreja. A palavra-chave fala de autoridade, de acesso. A chave te dá acesso ao ambiente que está restrito. Jesus está falando de uma autoridade que é liberada sobre a igreja acerca do mundo espiritual para ser exercida no mundo físico. É óbvio que esta autoridade da igreja é obtida por meio da oração. Esta autoridade da igreja é obtida por meio do jejum, do conhecimento das sagradas escrituras, debaixo do nome de Jesus Cristo. Mas enquanto eu conversava com Deus hoje pela manhã sobre o artigo que eu mencionei, que li, e esse artigo faz uma crítica à fé, faz uma crítica àqueles que creem em cura, àqueles que creem em milagres. E eu estava conversando com Deus muito espontaneamente e dizendo para o Senhor: a tua igreja precisa viver milagres e sinais que testemunhem para o mundo que o Senhor não mudou, que testemunhem para o mundo que o Senhor é o mesmo. Tá para dar um glória a Deus aí? Eu estou falando que Deus não mudou.
O real muda, o dólar muda, o presidente muda, a nação muda, a escola muda, as filosofias mudam, as estações mudam. Nós estamos vivendo um inverno em pleno dezembro. Normalmente seria tempo de calor em níveis de 30 graus, 33, e nós estamos vivendo inverno em dezembro. As estações mudam, mas o Senhor é o mesmo. Ele não mudará. Ele não muda. Então, conversando com o Senhor, Ele me trouxe ao coração isso, algo do tipo: existem códigos de acesso ao ambiente da cura. Existem códigos de acesso ao ambiente do milagre. E eu quero falar sobre isso muito rapidamente hoje. A primeira chave para a cura divina é razão. Diga comigo, razão. Eu vou chamar de propósito. Vamos traduzir. O que você pretende fazer com a cura que recebeu? Qual é o seu propósito? Por que razão o Senhor deve, se é que esse é o termo, lhe curar, me curar? Qual é o propósito? Deus não faz nada sem uma razão óbvia, muito específica. Eu estava me lembrando hoje que Moisés é o homem que conseguiu mudar a decisão de Deus 5 vezes. Por 5 vezes Deus tomou uma decisão acerca do povo hebreu. Moisés argumentou e fez Deus mudar a sua decisão. Capítulo 33 do Êxodo, por exemplo, o Senhor diz a Moisés assim: Moisés, eu vou matar esse povo e de você eu faço uma nação mais poderosa do que eles. Moisés diz para Deus: nem pense nisso. Os inimigos ouvirão que o Senhor os matou no deserto e dirão que o Senhor teve poder para tirá-los do Egito, mas não teve poder de levá-los a Canaã, e por isso os destruiu. E o Senhor, olhando para Moisés, disse: você tem razão, eu vou manter o povo vivo. Tem um outro momento que o Senhor diz a Moisés: Moisés, esse povo é muito duro, eu não vou contigo, porque se eu for contigo, a minha ira se acenderá contra este povo. Êxodo 32. E Moisés diz ao Senhor: se a tua presença não for conosco, nem nos faça sair daqui. Por quê? Como é que os habitantes da terra saberão que nós somos o teu povo e que o Senhor nos escolheu, se o Senhor não estiver conosco? E Deus de novo muda de decisão por causa do argumento de Moisés. No dia que Ezequias orou, Isaías 38, acerca da cura que ele precisava receber, o Senhor disse: coloca a tua casa em ordem, porque você vai morrer, essa enfermidade é para a morte. O profeta sai do palácio, Ezequias vira para a parede e diz: Senhor, lembra-te de quanto tempo tenho andado na tua presença e cumprido a tua vontade. O Senhor disse ao profeta: volta e diz para Ezequias que eu ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas, e eu estou acrescentando 15 anos de vida para ele sobre a terra. Razão, propósito. Quando nós vamos orar por enfermos, ou quando nós queremos a cura, somos tão vaidosos que muitas vezes queremos só para provar que Deus nos usou, só para ter um testemunho que enalteça a nossa espiritualidade, coisas desse tipo. Qual é a razão, qual é o propósito para a cura que eu estou buscando? Isaías capítulo 41, versículo 26, o Senhor usa o profeta e diz assim: procura lembrar-me, 43, 26, procura lembrar-me
entra em juízo comigo, mostra-me as tuas razões para que eu te possa justificar. O que o Senhor está dizendo é: argumente, me diga o que você quer e por que você quer. Por que razão eu devo atendê-lo? Eclesiastes 7:25, Salomão diz: eu ocupei o meu tempo para buscar a razão para todos os fatos debaixo do sol. Eu quero que Jesus libere sobre a igreja sinais e maravilhas, mas a pergunta é: qual é o meu propósito nisto? Por que eu quero? Qual é a razão? A igreja precisa retomar a ousadia de orar por enfermos, de interceder por eles, de ministrar sobre eles, mas a razão pela qual nós estamos orando conta muito. Então comece a definir o seu propósito, comece a definir a razão pela qual você quer ser curado. Eu lembro-me de um escritor norte-americano, conhecido pelos livros de oração que escreveu, e ele conta que faleceu um obreiro da igreja dele, e ele estava chegando de um período de isolamento, de oração, e ele disse ao Senhor: eu não queria que ele morresse. E o Senhor disse a ele: Kenneth, todos morrem. Ele disse: eu sei, Senhor, mas esse homem tem 5 filhos menores. Ele não é o melhor obreiro do mundo, mas é o melhor que eu já tive. E ele começou a apresentar a Deus razões e fatos. E ele disse que enquanto ele argumentava, o Senhor falou com ele: eu vou te atender, eu vou trazê-lo de volta. E de repente o médico correu, foi chamado para avisar que o rapaz havia despertado lá na pedra gélida onde estava deitado. Os médicos entenderam que foi um atestado de óbito precipitado, mas o pastor que orou entendeu que Deus estava dizendo: vou trazer de volta, porque eu tenho um propósito em cima do teu propósito. Chave da razão. Segundo, presta atenção no que eu estou falando, porque eu quero orar por cura divina hoje à noite. Eu quero que o Senhor libere sobre mim, sobre você, a cura que nós precisamos. Quem está em casa acompanhando pela internet, e não precisa esperar a oração. Salmo 104 diz que o Senhor envia a sua palavra e cura. O Senhor cura pelo poder da palavra. Segunda chave para a cura divina é querer. Diga comigo: querer. E esse querer eu vou apresentar sob 2 perspectivas. Primeiro, o querer de Deus. Nós precisamos sempre reconhecer que Deus é soberano e a sua vontade determina a resposta. O apóstolo João diz na primeira epístola, capítulo de número 5, versículo de número 14, que nós sabemos que tudo que pedirmos segundo a sua vontade, Ele nos atenderá. Não dá para atropelar a vontade de Deus. Ele é soberano. Então é preciso mexer com o querer de Deus. Eu lembro de um dia, em Mateus 8, quando 10 leprosos chegam diante de Jesus. E quando os leprosos chegam diante do mestre, eles dizem assim: Senhor, se tu quiseres, tu podes nos tornar limpo. Jesus disse: quero ser limpo. E eles foram curados. Mas dentro desse aspecto também existe a vontade humana, o querer do homem. Ah, pastor, agora você pegou pesado. Tem alguém que está enfermo e porventura não quer ser curado? Pois é, infelizmente tem. Eu já fui orar por um camarada que tinha um grave problema de coluna, e eu disse a ele: Jesus vai te curar. Ele disse: não, pastor,
Eu recebi a aposentadoria da Petrobras por causa desse santo problema de coluna. Você entendeu? É por isso que Jesus olha para o cego e pergunta: o que queres que eu te faça? Porque se o cego dissesse: eu quero uma moeda, Jesus tinha mandado dar. Jesus tinha mandado entregar. Eu orei uma certa feita por um homem com 2 moletas, muitos anos atrás. E numa autoridade incomum eu disse a ele: solte as muletas e venha ao meu encontro. E ele soltou as muletas e veio andando com dificuldade. Chegou perto de mim sozinho. Ele deve ter andado aí uns 7, 8 metros. Quando ele chegou perto de mim, ele olhou para trás e disse: me dá as muletas. Antes da muleta chegar, ele caiu. Você precisa querer. O seu coração precisa desejar o milagre. A sua alma precisa estar apaixonada pelo que você está buscando em Deus. Se queres, podes. E ele diz: quero. Que queres que eu te faça? Eu quero ver. Então vê, a tua fé te salvou. T.L. Osborne é um homem que Deus usou muito com milagres na década de 70, na década de 80. Ele se tornou conhecido ao redor do mundo pela maneira como Deus operava milagres através dele. E ele conta num dos seus livros que ele estava num acampamento de pastores nos Estados Unidos para ministrar. E ele estava em pé olhando as pessoas chegarem para o acampamento. E de repente ele viu quando parou um carrão e um rapaz muito jovem desceu do carro e fez a volta e abriu a porta. E ele pensou: que coisa linda, ainda existem homens que abrem a porta do carro para a esposa. Mas o rapaz, antes de a esposa descer, tirou uma cadeira de rodas e foi e pegou ela no colo e passou para a cadeira de rodas. E Osborne diz que aquilo incomodou um casal tão lindo, e ela num estado de enfermidade. E como Deus usava ele tanto em milagres, ele se aproximou e disse: minha irmã, eu vou orar agora e vou determinar a cura sobre a sua vida. E ela, olhando para ele, disse assim: eu não quero ser curada. Eu dei vida boa a esse folgado durante muitos anos. Agora ele tem que me pagar cuidando de mim. Existem pessoas que se adaptam, se alimentam, se nutrem da dor e do sofrimento. Elas passam a gostar de serem vistas como vítimas, como coitadinhas. Elas acostumam com o sofrimento, porque está provado que o sofrimento é viciante. Então eu quero declarar nesta noite sobre a sua vida que as cadeias que prendem a sua vontade sejam quebradas, que o seu coração deseje a bênção, que o seu coração deseje o milagre, porque aquele que cura está em nosso meio. Aleluia, aleluia. Chave da razão, chave do querer. Terceira chave da cura divina, chave do discernimento. É preciso descobrir a razão da enfermidade. E a enfermidade tem pelo menos 3 origens. João capítulo de número 9, Jesus está passando por um cego de nascença, e os discípulos olham para Jesus e perguntam: mestre, este homem nasceu cego, quem pecou, ele ou os seus pais? Jesus disse: nem ele pecou, nem os seus pais. Ele está assim para que nele se manifeste a glória de Deus. Então Jesus está nos ensinando que há enfermidades que são resultantes de circunstâncias naturais. Você me entendeu? Diga amém. Resultantes de circunstâncias naturais. Nem tudo é demônio. Mateus capítulo de número 8, versículo 14,
Jesus chega na casa de Pedro, e a Bíblia diz que a sogra de Pedro estava com Covid. A Bíblia diz que ela estava acamada e com febre. Jesus olhou para a sogra de Pedro e a curou. Não era demônio, não era pecado, era uma circunstância natural. E daí a pouco ela estava servindo a todos na casa. Então a enfermidade pode ser resultante de circunstância natural. E se ela é resultado de circunstância natural, questão biológica, fisiológica, você ora pela cura. Mas uma enfermidade pode ser resultado de uma seta maligna. Satanás também lança enfermidades. O irmão vai encontrar, por exemplo, em Lucas capítulo 17, a Bíblia diz que Jesus estava no templo, e lá no templo estava uma mulher encurvada por causa de um espírito de enfermidade. Era algo maligno. Lucas 13. E como era algo maligno, Jesus não disse, seja curada. Jesus, olhando para ela, disse, filha, seja livre. Porque não era uma oração de cura, era uma oração de libertação. Seja livre desse teu mal. Mateus 17 tem um rapaz que sofre de sintomas de epilepsia, ele convulsiona. E quando Jesus chega, o pai diz, Senhor, tem misericórdia do meu filho. Ele é mudo, é surdo. E quando ele convulsiona, ele é jogado no fogo e na água. Jesus olha para o menino e Jesus diz, a Bíblia diz que Jesus repreendeu o demônio que causava no menino convulsões, mudez e surdez. E o menino ficou curado, porque era uma enfermidade de origem maligna. Se a enfermidade é de ordem natural, você ora por cura. Mas se ela é de origem maligna, a oração é por libertação. É preciso discernir, essa é uma chave. E terceiro, a enfermidade pode ser resultado de pecado cometido, consequência do pecado. Jesus cura o paralítico do tanque Betesda, João capítulo 5, e diz para ele, levanta, toma tua cama e vai para casa. Lá no versículo 14, a Bíblia diz que Jesus o encontrou no templo, alguns dias depois. Aí Jesus olha para ele e diz, olha, não peques novamente, para que não te suceda coisa pior. Então, a paralisia daquele rapaz fica subentendida que era consequência de pecado. É preciso discernir a razão, a causa. E nós muitas vezes chegamos e oramos e queremos tratar a enfermidade como se todas tivessem a mesma causa, origem e propósito. Discernimento. Então vai orar por um enfermo, primeiro pergunte ao Senhor, me faz entender qual é a causa, me dá o discernimento para o problema. Eu cheguei na casa de um pastor uma certa feita para orar por ele. Eu estava chegando de viagem, umas 5 da tarde, e o sobrinho dele me ligou e disse, pastor Josué, vai na casa do meu tio orar por ele. O Senhor tem falado através de tantas pessoas que vai curá-lo. E a minha avó disse que tem certeza que se o senhor orar, Deus vai curar o meu tio. Irmão, se ela tem certeza que se o pastor orar ele vai ser curado e eu não for lá, aí eu tenho um peso muito grande sobre mim. Estou indo. Deixa só eu passar em casa, tomo banho, que eu estou chegando de viagem, tomo café e vou para lá. E fui. E quando eu cheguei no quarto, ele estava convalescendo em estado muito grave. E a mãe dele, uma senhora já de cerca de 80 anos, ela disse assim, olha pastor, todos os vasos que têm vindo orar, Deus tem falado que vai curar o meu filho, e eu sei que vai. Eu disse, amém?
Quando eu comecei a orar por ele, e eu fui dizer: Senhor, cura o teu servo, o Senhor me interrompeu de uma forma brusca e disse assim: eu não vou curá-lo, eu vou recolhê-lo. Aí eu continuei orando, mas assim: Senhor, estende a tua mão sobre a família do teu servo, guarda o futuro, o coração da sua mãe. Eu nem orei para consolação, porque senão eu estaria denunciando. Mas à medida que eu fui orando, dizendo: Senhor, abençoa a família, a mãe dele alterou a voz e começou a dizer: não, Senhor, eu quero a cura, eu não admito outra coisa senão a cura. Eu parei de orar e deixei ela continuar orando. Quando a oração terminou, eu disse para ele: eu queria falar algo que Deus falou comigo, mas eu queria falar só contigo. Ela olhou para mim e fez assim: não existe segredo entre eu e o meu filho. Eu disse: eu não imagino que haja segredo entre a senhora e o seu filho, mas existe segredo entre eu e ele, e eu gostaria de falar com ele, se a senhora me permitisse. Ela disse: eu não vou sair, e eu não posso fazer uma senhora de 80 anos sair do ambiente onde está o filho dela doente. Ele olhou para ela e disse: minha mãe, só um minutinho. Quando ela se afastou, eu olhei para ele e falei: pastor, eu não sei porquê, eu tenho a sensação que Deus falou comigo que Ele vai lhe recolher. Ele olhou para mim, as lágrimas desceram, e ele disse: eu sei, pastor, Deus também já falou comigo, mas eu não tenho coragem de falar, porque todo mundo que vem aqui alimenta a esperança da minha mãe, de que Deus vai me curar. E eu disse para ele: tenha uma coisa impedindo o Senhor cessar a tua dor e cumprir o seu propósito. Ele disse: eu sei o que é. Aí chamou a mãe, chamou a irmã, pediu o telefone e disse: liga para minha irmã. Ele era inimigo de uma irmã dele há cerca de 18 anos. Não se falavam, não se comunicavam. Quando ela vinha na casa da mãe, ele viajava. Quando ele ia, ela se ausentava por causa de uma inimizade. Ela morava em outro estado. Ligaram para ela, ela embarcou naquela madrugada, chegou na cidade cerca de meio-dia. À tarde se confraternizaram, se perdoaram. À noite a família fez um culto de gratidão. 1h da manhã, o sobrinho dele me ligou para dizer assim: pastor, o meu tio descansou. Se você não discerne a causa, você prolonga a dor, você padece sem entender. Eu volto a dizer: o Senhor quer te curar, mas você sabe a razão, a causa da enfermidade. Se é seta maligna, a oração agora é: Jeová, eu repreendo a seta do diabo, eu quebro essa opressão, eu declaro vitória na vida do enfermo. Se é pecado cometido, Tiago diz: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Se não houver confissão, não haverá cura. É preciso entender isso. E se for circunstância natural, fragilidade humana, nós oramos para que o Senhor reverta o quadro com cura, porque Ele é poderoso. Vira para o seu vizinho e diz para ele: mas Deus cura. Deus cura. Eu já vou terminar, porque eu quero orar. A quarta chave para a cura divina é submissão. Diga comigo: submissão. Olha para o seu vizinho e diga para ele assim: faça o que Deus mandar fazer. Jesus olha para o cego de Jericó e diz assim: vê. Mas Jesus olha para o cego, um outro cego em Jerusalém, e em vez de dizer vê, Jesus diz: vai e te lava no tanque de Siloé. Mas tem um outro que é diferente. Jesus nem disse vê e nem disse lava. Jesus cuspiu no chão, fez lama, rebocou o olho do cara e disse: e agora você está vendo? Ele disse: eu estou vendo um bocado de árvore caminhando.
Aí Jesus tocou nele, e agora ele estava vendo homens que caminhavam ao redor do mestre. Você precisa entender que não é porque o Senhor curou alguém de determinada forma que vai agir na tua vida da mesma forma. Se submeta, faz o que ele manda. Por pouco Naamã ia morrer leproso, porque não aceitou obedecer à voz do profeta. Vai e mergulha. O servo disse assim: meu senhor, se ele te tivesse pedido algo mais difícil, tu não terias feito. Quanto mais ir mergulhar, vai e mergulha. E ele foi curado no momento que obedeceu. Números capítulo 21, o povo está sendo ferido por uma peste, uma praga que ataca o povo no deserto. Serpentes estavam brotando do deserto e picando e matando pessoas. E o Senhor disse a Moisés: faz uma serpente de bronze, e aquele que olhar para a serpente será curado. Ah, pastor, mas o que tem a ver ser curado com a serpente de bronze? Deus mandou. Quando Deus manda, basta. Conheci um pastor de Pernambuco que foi muito conhecido no Brasil, e ele conta que uma certa feita foi orar por um enfermo, e quando ele estava orando pelo enfermo, ele procurou óleo e não achou, e Jesus falou com ele: unge com cuspe. E ele enfiou o dedão na boca e colocou o dedão na testa da criança, e a criança foi curada. Eu conheço um pastor, ele é um dos grandes pregadores do Brasil. Ele tem um problema grave na garganta há mais de 40 anos. Tem 40 anos que o médico disse que ele não poderia pregar mais. E ele falou com Deus: vou perder meu ministério, acabou. E Deus falou com ele: use gelo. Ele só toma água com os blocos de gelo no copo. Mas isso é uma contradição, gente. Gelo não cura a garganta, muito pelo contrário. Mas no caso dele, olha para mim, Deus mandou. Acabou. Deus mandou. Se submeta, obedeça, siga a direção. Haverá um milagre na sua vida, haverá um milagre na sua casa. Deus vai curar o teu filho, Deus vai curar a tua esposa, Deus vai curar o teu marido. Ele vai fazer. Gire a chave. Terceiro, e eu concluo, quinto, e eu concluo: fé. Alguém me perguntou essa semana: pastor, eu tenho um problema de saúde e Deus não me cura, será ausência de fé? E eu disse: não necessariamente. Quem tem fé que Deus cura? Se eu tenho fé e você tem fé, então o que falta? Pode ser as chaves anteriores. Eu tenho fé, mas não discerni a causa do problema. Eu tenho fé, mas não faço o que Deus me manda fazer. Eu tenho fé, mas o meu propósito não é legítimo. Mas se eu quero cura divina, a chave da fé tem que ser acionada. Jesus diz: se tiverdes fé, Mateus 17, do tamanho de um grão de mostarda, versículo 20, direis a um monte: parte daqui para lá, e ele obedecerá. Fé. No Evangelho segundo Marcos capítulo 11, versículo 22, Jesus diz: tudo que pedirdes, crendo, recebereis. Tem um camarada na Bíblia, Mateus 17, que quando ele diz para Jesus: cura meu filho, tem misericórdia, Jesus diz: eu curarei se tu creres. Eu gosto dele. Eu gosto dele porque ele diz assim: Senhor, eu creio, mas me ajuda na minha incredulidade. O que ele está dizendo é: Senhor, eu creio, mas quando a coisa aperta, a minha fé titubeia, a minha fé abala, eu não sou tão firme na fé. E Jesus o atendeu. Por quê? Porque quando o assunto é cura divina, é preciso ter fé em quem ora. Já vi alguém dizendo: é você que vai ser curado, a fé é sua. Não aceite oração desse tipo de gente. Isso é ladainha.
Eu vou orar para Deus te curar, você crê, mas eu não. Então o que é que eu estou fazendo lá, irmão? Eu preciso crer. Quem vai orar pelo enfermo precisa crer na cura. Jesus deixa isso claro, repito, Mateus 17, se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda. Marcos 11, 24, Jesus volta, estou agilizando porque eu não quero passar da hora e eu quero orar por você. Marcos 11, 24, Jesus declara de maneira muito séria e diz: vos digo que todas as coisas que pedirdes orando, crede que a recebereis e tê-la-eis. Creia, você precisa crer. Se eu vou orar por você, eu vou orar para Deus te curar. Não é a tua fé sozinha, a minha fé se une à tua fé e nós clamamos ao Deus da misericórdia. Mas se você for orar por alguém, irmão, ora por mim, e a pessoa diz: ó, irmão, eu vou orar, mas não é a minha fé, tá? É a tua. Agradece a oração e procura alguém que crê. Oração sem fé afronta a Deus. A oração sem fé agride a capacidade divina. Eu preciso crer também, mas tem que ter fé em quem ora, e precisa haver fé em quem quer ver o milagre. Vamos orar pelos enfermos, e tem gente que fica olhando, tem gente que só falta cruzar o dedo assim, ó. Tomara que não cure, tomara que não. Eu quero é ver só o sangue de Jesus. Tem nada a ver, pastor? Ah não? Vou te provar. Jesus chegou na casa de Jairo, e a menina estava morta. E quando Jesus entrou na casa, ele disse: fica comigo só Pedro, Tiago, João e os pais da menina, o resto sai. Por que Jesus não fez o milagre aos olhos de todo mundo? Porque tinha gente lá que era contrapeso, tinha gente lá que era nuvem cinzenta. Tem gente que está torcendo para que a tua dor permaneça, porque ele se alimenta do sofrimento alheio. São os parasitas da fé. Marcos capítulo 2, Jesus estava em Cafarnaum. Desceram um paralítico pelo teto para que Jesus curasse. E a Bíblia diz que Jesus, vendo a fé deles, Jesus percebeu que quem trouxe o paralítico também cria. A igreja precisa crer. A igreja precisa se libertar desse cristianismo moderno, que é lógico, matemático, previsível. Nós estamos vivendo uma fé bastante lógica, bastante quadradinha. Então nós cremos no óbvio. Só que presta atenção, Deus não é lógico, Deus não é matemático. As coisas de Deus não são naturais. Nós precisamos crer e buscar o sobrenatural de Deus para a nossa vida. Creia, creia. É lícito se tu creres. Se você quer ver milagre, comece a crer nele, comece a orar por ele. E é preciso haver fé em quem vai receber o milagre. Fui orar uma vez por uma pessoa e perguntei para ele. Antigamente eu orava pelos enfermos em todo culto, irmão. Toda cruzada que eu pregava eu orava por enfermo. Eu não sei o que foi que deu de uns anos para cá que eu... Mas hoje pela manhã o Senhor me despertou. E aí eu fui orar por um enfermo e falei: irmão, você crê que Deus te cura? Ele disse: não. Eu disse: espera, não entendi. Deixa eu ver se o irmão entendeu direito a minha pergunta. O senhor crê que Deus pode lhe curar? Ele disse: não. Eu disse: então não adianta eu orar. Ele disse: eu não pedi para o senhor orar, me trouxeram. Entende? É preciso crer. É preciso que a tua fé... A mulher do fluxo de sangue, Marcos 5, Jesus olha para ela e diz: a tua fé te salvou.
Jesus olha para o cego Bartimeu em Marcos 10 e diz: a tua fé te salvou. Você precisa crer comigo. Nós precisamos crer juntos, porque Deus é poderoso para fazer. A mulher Cirofenícia, Mateus 15, Jesus olhou para ela e disse: ó mulher, seja feito para contigo conforme a tua fé. E aí a Bíblia diz: desde aquela hora sua filha ficou sã. Então, 5 chaves. A razão. Qual é o propósito? Querer. Você precisa querer, e quando o teu querer se une ao querer de Deus, o milagre começa a acontecer. Discernimento. Qual é a causa do problema? É espiritual? É maligno? É uma circunstância natural? Descubra a causa, discirna, converse com Deus. Submissão, faça o que o Senhor manda. E fé, creia. Fica de pé, por favor. Creia. O Senhor é poderoso para fazer. Agora eu vou fazer uma pergunta. Quem está enfermo, levanta a mão. Vem aqui à frente, eu quero orar com você e por você. Eu preciso de alguns pastores comigo. Aqui tem óleo. Agora, por favor, se não crer, não vem não. Estou falando agora com os pastores que vão orar, tá? Os pastores que vão me ajudar a orar. Se não crer, vem não. Só vem ministrar se crer. Por favor. Eu sei que o Senhor cura. Eu sei que Ele não mudou. E eu sei que não é pelo movimento. Ele simplesmente vai liberar saúde nesta noite. E nós vamos orar por cura divina nesta igreja com frequência. Porque eu quero começar a ver sinais de milagres. Ele veio para receber a cura, irmão. Ele veio para receber. Então eu quero te pedir, em nome de Jesus Cristo, nós vamos orar por cura divina e Deus vai fazer. Agora, quando você receber, você testemunhou que recebeu, confirmou que recebeu, não guarda na caixinha não, conta, testemunha, porque o teu testemunho glorifica Cristo, e o teu testemunho estimula a fé de mais alguém. A igreja vai estender as mãos para cá e vai orar comigo. Você que está em casa, Deus é Deus de perto e Deus de longe. Ele atua no local e Ele atua em qualquer lugar, porque Ele preenche o tempo e o espaço. Senhor, eu vou te pedir um sinal. Antes de pedir o que eu quero, porque o Senhor já sabe o que eu quero, eu te peço um sinal. O sinal que eu peço, Senhor, é que a pessoa que for curada nesta noite, ela vai sentir um fogo queimando no lugar da enfermidade. Mas é para queimar forte, Senhor. É para queimar o ponto de incomodar, para não deixar dúvida. Eu te peço que essa pessoa sinta um ardor, como se estivesse queimando. É o sinal que eu peço para a cura no corpo deste homem, no corpo desta mulher, aqui no templo e em casa, no culto online. Eu sei que o Senhor cura, eu preguei sobre isso e o teu Espírito moveu meu coração a falar sobre isso. E aquele propósito que eu fiz com o Senhor nesta manhã, ó Pai, acerca disto, aceita o meu propósito por tua bondade. Aceito o que coloquei diante do Senhor, mas eu te peço, libera sobre nós milagres, e em nosso tempo, libera milagres. Agora, em nome de Jesus, eu ordeno que a enfermidade que está no teu corpo saia, se afaste, seja repreendida agora. Enquanto os pastores estão orando e ministrando, eu quero declarar sobre a sua vida saúde no nome de Jesus Cristo. Senhor, se o problema for no estômago, se o problema for no intestino, que seja provocada agora a saída, a expulsão.
Se o problema é na coluna, eu peço agora, Senhor, coloca no lugar, conserta. Se o problema é um tumor, mesmo que essa pessoa não esteja aqui, ó Jeová, queima agora as células cancerígenas e dá uma ordem de cura no corpo deste homem, desta mulher. Se é no sangue, eu quero agora, em nome de Jesus, ordenar: seja curado. Eu ordeno em nome de Jesus, seja curada. Onde a mão do teu servo tocar, Senhor, ministrando, onde a mão do teu filho tocar, ministrando, que a cura seja liberada agora. Nós ministramos na autoridade do nome de Jesus. Saia toda enfermidade, saia toda enfermidade. Agora, Senhor, eu te peço, toca na tua filha, toca no teu filho com fogo. Faz o fogo queimar no lugar onde a enfermidade estava alojada.